Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Por aqui, professor Conrad, e hoje vamos passar rapidamente aqui sobre os números do coronavírus, tanto na China quanto fora da China. Hoje eu vou mostrar uns estudos um pouco diferentes, vou mostrar alguns números um pouco diferentes, mas antes de mais nada eu gostaria de pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque eu sei que muitos de vocês que assistem e acompanham aqui o canal do Professor Guru não são inscritos. Então se inscreva, ajuda muito o canal do Professor Guru a crescer. Então vamos começar falando sobre os nossos números logo depois da vinheta. Imediatamente já vou compartilhando aqui a tela. Passou um gato na frente. A tela aqui com vocês. Vamos lá para os nossos números. Aqui a gente tem, aqui é tudo nível global, tá? A gente tem a quantidade de casos confirmados, de mortes e pessoas que se recuperaram. Lembrando que a diferença, esses dois números somados, a diferença da soma para este número significa quantas pessoas estão doentes no momento. Neste momento, em nível mundial, a gente tem uma taxa crescendo do coronavírus, de mortalidade do coronavírus. A gente estava girando aí na faixa de 2 e pouquinhos por cento, e nesses últimos tempos a taxa subiu um pouco. Estamos agora com 3,42%. Em relação aos nossos números, veja que em relação às previsões, lembrando mais uma vez que eu já havia descartado o modelo exponencial, porque o número de casos não se comportava mais como modelo, e de certa forma, justamente também por conta dessa diminuição aqui, eu estava descartando o modelo polinomial, porque ele estava já o modelo, o melhor modelo de ajuste estava apresentando uma diminuição do número de casos, algo que não é possível. Os casos só vão aumentando, os casos confirmados só aumentam. Eu expliquei isso no último vídeo. Em relação ao modelo linear, então a gente vê aqui que a previsão foi dentro do. O número de casos foi dentro da previsão, neste caso também, 80.415 também. E a partir desse momento, a gente vê que o nosso modelo falhou. Por que o modelo falhou? Basicamente por conta de uma mudança no comportamento do modelo. Então a gente tem aqui o número de casos. O nosso modelo é como se ele estivesse trabalhando com uma reta assim, e a partir de agora a reta ficou, vamos dizer, um pouco mais assim. Não seria bem isso, seria mais ou menos isso, tá? Só para vocês entenderem. Ou seja, se você analisar a inclinação, aqui o ângulo de inclinação do modelo anterior com o modelo que eu vou apresentar agora, vocês vão reparar que este ângulo aqui, este ângulo que eu marquei em verde, é um ângulo menor que o ângulo vermelho, ou seja, a reta está menos inclinada. Tá? Então, isso ocorreu basicamente porque a gente percebe nesta região aqui que a inclinação que vinha sendo um pouco mais íngreme deu uma diminuída, né? Se a gente olhar só para esse trecho aqui, basicamente que você teria uma reta mais ou menos assim. Em relação a todos os dados, a gente teria uma reta mais assim. Então isso já mostra, essa diferença aqui já mostra uma diminuição nos ângulos, ou seja, de fato, baseado no número de casos globais, a taxa de crescimento aparentemente está ficando um pouco mais tranquila. Mas, se a gente for analisar dia a dia a taxa de aumento, né, a taxa de crescimento diária, a gente percebe que está ocorrendo aqui, bem lentamente, mas está ocorrendo um aumento. Algo que até então, né, mais ou menos nesse período, era o período que as pessoas estavam falando que o número de casos estava diminuindo. E por que houve esse aumento? Basicamente porque começou a aparecer coronavírus em vários outros lugares além da China. Em relação à taxa de mortalidade, aquilo que eu havia falado para vocês,
a gente tem aqui uma taxa que estava girando basicamente nesse período aqui, né, até mais ou menos aqui, ela estava girando aí na faixa de 2 a 3%. E a partir de agora a gente nota um certo aumento nessa taxa de mortalidade. É um aumento discreto, mas não deixa de ser um aumento. Então a gente sai da faixa aqui dos 2 a 3% e sai da faixa, engasguei tudo aqui, né? Da faixa de 2 a 3% e começa a trabalhar aqui nessa região entre 3 e 3,5%. Essa linha pontilhada que vocês estão vendo aqui, basicamente, esta linha é uma não é uma reta de ajuste, e sim é uma linha correspondente à média dos últimos 7 períodos. É uma média móvel dos últimos 7 períodos. Eu tracei ela porque, como a gente muitas vezes tem picos, né, tem um aumento, decréscimo, então eu estou traçando uma linha para ver mais ou menos o comportamento. E a gente observa que essa linha estava decrescente, ocorreu um ponto de inflexão aqui, aqui ocorreu novamente uma virada um pouco mais forte e ela está subindo aparentemente nesse momento aqui, mais ou menos por aqui, a gente nota que ela está tentando aqui dar uma lateralizada, ou seja, aparentemente estamos aí chegando perto de uma estabilidade em termos do percentual de mortalidade. Em relação aos nossos modelos, basicamente a gente tem aqui o nosso modelo linear, que eu já havia mostrado para vocês. Ele está com ajuste aqui de 96%, então continua sendo um ajuste relativamente bom. Esse ajuste só não é melhor porque justamente nós temos aqui, né, uma diferença que ficou horrível. Peraí, deixa eu fazer de novo. A gente tem aqui uma certa distância desses dados para a reta ajustada e aqui também há uma outra distância relativamente grande. Então, isso prejudica um pouco a qualidade do ajuste. Mas, de qualquer forma, mantemos aqui o nosso modelo linear por um período um pouco, pelo menos por um pouco mais de tempo. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês o que está ocorrendo justamente no modelo exponencial, né? Perceba que aqui, basicamente, que a nossa curva já começou a ficar cada vez mais distante dos dados reais. Então, realmente, o modelo exponencial não está funcionando de forma adequada, principalmente se a gente considerar que aqui temos o nosso ajuste, a qualidade do nosso ajuste. A cada vez que eu apresento para vocês, vocês podem reparar que essa qualidade está piorando, mostrando que o modelo exponencial não está funcionando. Em relação às previsões, nós temos aqui as previsões até o dia 9 de março, já com um novo modelo ajustado, então a gente espera aí mais ou menos daqui a uma semana que o número de casos globais já tenha ultrapassado os 100 mil, algo que eu acho relativamente fácil de ocorrer e eu acredito até que possa ocorrer antes desta data aqui. Agora, em relação aos casos fora da China, é aí que vem a, a grande diferença, né? Enquanto na China a gente tem uma certa estabilização do número de casos, fora da China, considerando só os casos fora da China, a gente observa que essa curva ela está bastante acentuada. Até então ela vinha aqui num certo ritmo de crescimento e de repente, veja só esta inclinação aqui. Quem acompanha os vídeos, né, lembra dessas setinhas, eu falando que é um modelo brutal, é um modelo exponencial. Sim, isso se trata de um modelo exponencial e a gente observa que, ao contrário da taxa de crescimento global, pensando só nos casos fora da China, a gente tem aqui basicamente uma reta aqui crescendo de forma acentuada. Ou seja, a gente está girando aqui na faixa entre 25 e 30% de aumento diário, tá? Diário, em relação ao número total de casos. Em relação à taxa de mortalidade fora da China exclusivamente, também temos aqui uma média móvel de 7 períodos. A gente observa aqui
que estamos trabalhando basicamente nesta faixa aqui, ou seja, na região aqui de 1,40 até 1,60, 1,70%, uma taxa um pouco menor daquela que foi observada na China, mas nada impede desses valores aumentarem, se aproximando dos 3%, que a gente tem hoje, né, 3,40% de dados globais. Em relação ao modelo gerado para os casos exclusivamente fora da China, a gente tem aqui um ajuste de uma reta, um modelo linear, e podemos observar a qualidade do ajuste aqui, bem ruinzinho, um modelo bem fraquinho, principalmente por conta desse crescimento aqui absurdamente alto nesses últimos dias, né? Dias em que a gente observa que vários países têm reportado casos de coronavírus, em especial um grande crescimento tanto na Itália quanto no Irã e também na Coreia e Japão também, né, são os lugares que mais cresceram. Em compensação, pensando novamente em casos exclusivamente fora da China, temos aqui um ajuste excelente para o modelo exponencial, demonstrando que há a possibilidade sim do crescimento agora se tornar exponencial. Eu ainda não vou fazer previsões com base nesse modelo, porque, vamos dizer assim, em relação ao mundo, a gente ainda tem uma quantidade relativamente baixa de casos para permitir uma amostragem, é, uma modelagem, né, baseado na população infectada, vamos dizer assim, um pouco melhor. Basicamente, a gente teria que considerar um período mais ou menos aqui, não sei exatamente quando, que foi quando de fato os casos começaram a aparecer de forma significativa ao redor do mundo, né? Porque até então a gente tinha aqui uma consolidação dos dados, eles trabalhando quase que em uma linha reta, né? Muito próximo de uma linha reta, e a partir de um certo momento o ajuste de uma reta se demonstrou ineficaz. E uma curiosidade que eu tenho para mostrar aqui é que justamente a gente percebe que a nossa curva está aqui, né? A nossa curva está aqui e temos aqui, veja só, olha que coisa interessante que está acontecendo. A partir desta data aqui, né, que são os 2 últimos dias, incluindo hoje, a gente tem um afastamento da nossa curva em relação a um modelo exponencial, que está com uma qualidade boa. Esta linha aqui está com um ajuste bom para esse conjunto de dados. E o que se observou nesses últimos dias é que os dados estão se afastando, ao contrário do outro modelo, que a gente estava considerando os dados globais. Nos casos exclusivamente fora da China, a gente tem um afastamento dos dados reais em relação à nossa curva modelada, demonstrando que o número de casos está crescendo de forma muito mais acelerada do que este modelo exponencial que foi ajustado. Muito bem, novamente eu agradeço pela sua companhia, agradeço por assistir o vídeo até aqui. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e novamente se inscreva aqui no canal. Vamos crescer, vamos chegar aí logo mais em 50 mil pessoas. Aguardo muito por esse momento e conto com sua ajuda para isso. Desejo uma excelente semana para todos, muita paz, prosperidade e saúde. Até mais.